Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Periquito TCG. Hoje trazendo notícias bombásticas. Tá bombástica. A Konami acabou de lançar o formato avançado 2. Brincadeiras à parte, hoje a gente vai estar falando aqui sobre o formato novo que a Konami anunciou para o Yu-Gi-Oh! Vamos ver as diferenças que ele tem do formato avançado. Então, se você quer saber tudo sobre o formato Gênesis, fica no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você gostar do conteúdo, para fortalecer a gente aqui, para fortalecer a comunidade Yu-Gi-Oh! E no mais, bora lá pro vídeo. Bom, então o que é o formato Gênesis, né? Gente, eu vou tentar ser bem breve aqui nesse vídeo, não vou me estender muito. Eu li aqui os artigos que a Konami publicou no dia de hoje, 22 de setembro, que é quando eu tô gravando esse vídeo. Não sei se eu vou publicar hoje ou amanhã. Vai ser um vídeo aqui menos editado, mas que eu vou falar aqui um pouco sobre o que a Konami se pronunciou com o lançamento desse formato novo. E se vale a pena aí, você que já joga o Yu-Gi-Oh! Avançado, ou formato retrô, ou se você é novo no Yu-Gi-Oh! Já jogou e tem vontade de voltar a jogar, se esse formato é pra você ou não. Tá bom? Então, começando, no primeiro artigo aqui que a Konami soltou, fala um pouquinho sobre as regras, sobre para quem é esse formato e simplificando. As regras desse formato são: não tem pêndulo, não tem link, que são dois tipos de carta aí do Yu-Gi-Oh! Avançado. É um formato eterno, né? Muitos outros TCGs têm esse tipo de formato de jogo, onde todas as cartas, até então lançadas, estão disponíveis para uso. O avançado, de certa forma, é um formato eterno também, só que tem banish. E a diferença é que esse formato aqui não vai ter banish. Ele vai funcionar de uma outra maneira, que a gente vai falar já já. E por que, né, que a Konami lançou esse formato aí do nada? A gente viu os pronunciamentos alguns meses atrás sobre o Time Wizard, e a gente sabe muito bem como que a Konami lida com os outros formatos do Yu-Gi-Oh! Não só pelos que são incentivados pela comunidade, mas até pelos que ela criou. A gente sabe como que tá o Speed Duel. Então a gente vê um pouco do reflexo das ações da Konami é porque eles estavam desenvolvendo esse novo formato. Aqui eles falam que eles vêm trabalhando nisso por cerca de 2 anos, e que é um formato que já vai ter um nível de torneio YCS. Se você não sabe o que é isso, YCS são torneios qualificatórios mundiais, eles ocorrem em vários países, e são através desses torneios que os jogadores conseguem vagas para jogar um mundial, beleza? Então, Konami não veio para brincadeira com esse formato, ela realmente tá muito confiante de que vai ser um formato que vai vingar, e que já vai ter esse nível de investimento de torneio desde o início. Agora, antes da gente falar sobre as cartas, né, como que vai funcionar o deck building desse formato, tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que é eles falam sobre para quem que é esse formato. Primeiro, eles começam da forma mais genérica possível, né, que é para todo mundo, e obviamente um dos problemas do Yu-Gi-Oh! Atual é a dificuldade de atrair novos players e a desistência de muitos players do formato avançado. Então eles falam, né, que com esse formato eles querem atrair pessoas que estão procurando por um jogo menos complicado, pessoas que são novas no jogo, também pessoas que têm um deck favorito, né? No Yu-Gi-Oh! A gente tem diversos arquétipos, mas que acabam ficando obsoletos com o lançamento de novas cartas. Então a ideia deles é que vários arquétipos e decks antigos se tornem um pouco mais competitivos nesse formato. Obviamente, para pessoas que estão querendo uma nova experiência com Yu-Gi-Oh!, que gostam de um desafio de deck building, e para pessoas que adoram duelar. Basicamente é isso que eles colocam aqui. Então agora vamos falar sobre o elefante na sala, né? Como que vai funcionar o deck building desse formato. Porque assim, um dos grandes problemas do Yu-Gi-Oh! É que a base dele é muito complicada. Você retirar Pêndulo e Link é um ótimo início. É uma boa decisão por parte da Konami, porque são mecânicas que desagradaram muitos players na época que foram lançadas e desagradam até hoje, e causou a desistência de muitas pessoas do card game em si. Então isso foi uma decisão muito boa, mas o problema é que a própria maneira, o entendimento que você tem que ter para jogar o Yu-Gi-Oh! É muito complicado comparado a outros card games. Não tô falando de teto de dificuldade, tá? O quão complexo o jogo pode se tornar baseado nas suas decisões, no seu entendimento do jogo, mas eu tô falando assim, para um jogador novo, ele tem que aprender muito mais coisas para jogar o básico do Yu-Gi-Oh! Do que em outros card games. A gente tem o sucesso aí de muitos card games atualmente, como o Star Wars Unlimited, o One Piece, que trazem um jogo um pouco mais simples, muito mais fácil de aprender, e assim que o jogador ingressa no jogo, então ele começa o aprendizado dele, né? De entender algumas mecânicas e tomadas de decisões mais avançadas, por aí vai. O Yu-Gi-Oh! Não tem muito essa curva de aprendizado, né? A curva de aprendizado inicial, ela já é muito íngreme, porque você tem que entender como funcionam os summons do jogo, como funcionam as etapas. Durante essas etapas, cartas diferentes podem ser ativadas.
Depois entra a questão da velocidade de ativação das cartas e também de como certas cartas interagem entre si, que são coisas muito específicas. Então o Yu-Gi-Oh! Leva o seu início de entrada no jogo para um patamar muito mais complexo do que outros card games. Então eu entendo que você tirar Pêndulo e Link vai com certeza diminuir o conteúdo que um jogador novo precisaria ter conhecimento para poder jogar o jogo. Mas aí eu deixo a indagação para vocês. É isso que torna o Yu-Gi-Oh! Difícil? Não sei se vocês já tiveram a experiência de ensinar alguém a jogar Yu-Gi-Oh! O avançado, principalmente, eu acho impossível. Agora, até mesmo quando você ensina alguém a jogar os formatos retrôs, um Edson, um Gold, um Hatch, uma das grandes dificuldades é da pessoa entender o que ela precisa fazer em cada fase. Por que ela não pode invocar na Battle Phase? Por que tem Main Phase 1, Main Phase 2? Para que serve a Standby Phase? Qual a importância de você ativar os seus efeitos em etapas diferentes? Então, em teoria, você só tirar duas mecânicas não vai tornar o jogo muito mais fácil. Porque o cara que ele já pegou o deck dele, ele já tá entendendo como o deck dele funciona, como que funciona a linha de combo dele, de search. As mecânicas de Link e Pendulum acabam sendo somente complementares, né? Yu-Gi-Oh! Sempre foi um jogo muito reativo no quesito de que, principalmente no avançado, onde você tem as hand traps, você tem que conhecer muito bem o deck do seu oponente, senão as suas interações simplesmente não valem de nada. Então fica pra gente pensar, só a gente tirar duas mecânicas do jogo aí, realmente é o suficiente pra gente abaixar realmente muito o nível do jogo? Eu, sinceramente, eu gosto dessa decisão. Eu acho legal a gente ter formatos novos do jogo que a gente gosta e dar uma chance pra eles. Mas no fator de atrair jogadores novos, eu não sei se é uma decisão tão impactante assim. Principalmente porque agora a gente vai falar um pouco sobre como vai funcionar a questão do deck building se não vai ter banlist. Bom, então qual foi a ideia da Konami? A gente vai ter um sistema de pontos. Existe uma lista onde as cartas valem uma quantidade de pontos e o seu deck, inicialmente, só vai poder ter 100 pontos. Então tem cartas que custam 100 pontos, se você pôr qualquer uma dessas cartas, você não pode pôr mais nenhuma das cartas que estão nessa lista. Obviamente, qualquer carta que não tá aqui custa 0 pontos. E as cartas que valem menos de 100 pontos, né? 50 para baixo, você vai poder rodar mais de uma cópia. Então o Maxi, por exemplo, a gente consegue ver aqui que ele tá custando 50 pontos. Logo, você pode ter 2 Maxi no seu deck. Mas em compensação, você não vai poder ter mais nenhuma dessas cartas, né? Mind Master aqui que tá 1, você vai poder ter 3. Você só vai gastar 3 pontos. E as outras cartas seguem a mesma lógica. Qual a vantagem de você ter um sistema de pontos, né? O primeiro é que você exclui algumas combinações de cartas. Isso é bom. Então, se você tem duas cartas que valem 100 e você sabe que com as duas é muito fácil você fazer um deck de FTK, você limita essa combinação e aí o duelista vai poder somente escolher uma das duas cartas se assim ele decidir. Então ele é bom porque ele limita algumas combinações de cartas problemáticas. Mas qual que é o problema disso? Num formato eterno, principalmente o Yu-Gi-Oh! Que nunca foi um jogo muito balanceado, a gente tem muito power creep, cara. E one-offs que são absurdas. A gente vai ter aqui, por exemplo, o Pot of Greed, que nem sequer vai ser uma one-off. É um mais um, basicamente você tá ganhando, por 30 pontos. Você consegue rodar 3. Então qual que é o problema disso? Ao meu ver, nesse formato, mais do que nunca, vai ser frustrante você perder para one-offs e cartas que valem muitos pontos. Então a gente tem, por exemplo, Cold Wave. Cara, Cold Wave é uma carta extremamente tóxica, se utilizada num meta onde a base do jogo for ativação de Spell e Trap. Um exemplo. E aí, eu acho muito pior você perder porque o seu oponente comprou a one-off roubada do deck dele, do que se você perder porque o seu oponente tá jogando com um arquétipo que tá forte, com uma combinação de cartas que estão fortes, porque em teoria isso é balanceável e você vai conseguir jogar em volta disso. Se o seu oponente tá jogando com um certo arquétipo, você vai saber como lidar com esse arquétipo, quais cartas que você tem que interagir, por exemplo. Agora, a partir do momento onde você tem um jogo que roda em volta de uma lista, onde você tem a possibilidade de rodar várias one-offs que são roubadas, não tem como você jogar em volta de nada, entende? Aí você vai falar, pô, mas no Edson, né, no formato Edson, retro do Yu-Gi-Oh! Também tem Cold Wave. Mas, pô, o power level das cartas são muito menores. O cara não vai jogar uma Cold Wave e vai ter uma one card combo e ele vai te dar um OTK ou vai fazer um board de Omnigate. O cara vai setar o Raikou e vai passar, tá ligado? Então isso eu acho que é algo problemático, é uma especulação, obviamente. A gente vai ter que ver como que esse formato vai se desenrolar, mas a princípio é algo que me faz não gostar muito desse sistema de pontos onde todas as cartas estão disponíveis. E a Konami falou em um outro artigo que se um deck ficar muito problemático ou um combo específico, que eles vão aumentar o custo
de certas cartas para mais de 100. E que aí isso iria criar formatos para serem jogados com 200, 500 pontos ou mais. E aí pra mim isso começa já a ficar meio estranho, o propósito do formato que eles criaram, porque eles criaram um formato para atrair mais jogadores. Isso é sem dúvida. Tanto jogadores novos, quanto jogadores que estão insatisfeitos com o meta. E aí você se propõe a rodar inicialmente o sistema de pontos para não ter banlist, mas que futuramente vai ter banlist, porque, gente, se todas as cartas estão disponíveis, qual a chance de não sair um deck absurdo daqui? Dada toda a história que a gente tem dos metas do Yu-Gi-Oh! Pô, desde 2002 a gente tem Yatagarasu Lock, tá ligado? Então, com certeza, aqui vai ter uma certa banlist também. E eu acho que pra fator de balanceamento, isso realmente é bom, que aí você vai ter uma banlist para cartas que são realmente problemáticas e não tem como jogar no formato eterno, por serem muito desbalanceadas. E aí você tem um sistema de pontuação que inibe certos combos, certas combinações, para que o jogo fique mais balanceado. Olhando por esse lado, ok. Mas quando a gente coloca a premissa deles em criar esse formato, pra mim não faz muito sentido, porque você dificulta muito o jogador novo de ter que aprender todas as mecânicas do Yu-Gi-Oh!, que não são simples, ter uma experiência de deck building muito desafiadora. Tudo bem, é um dos pontos que eles colocaram, né? Esse formato é voltado para pessoas que querem uma experiência de deck building mais desafiadora do que o avançado, em teoria. Mas entra totalmente em conflito com você querer trazer jogadores novos ou jogadores que estão retornando para o Yu-Gi-Oh! Que não tem mais conhecimento do formato, que não tem mais conhecimento das cartas novas. Além de que, obviamente, gente, não tem certeza nenhuma de que arquétipos antigos aqui vão ser muito relevantes. Cada vez mais o Yu-Gi-Oh! Tá trazendo coleções com cartas que fazem mais com menos recursos, one card combos. Se você pegar qualquer arquétipo mais antigo, ele não vai rodar na mesma velocidade que um arquétipo desse. Eu não vejo que isso vai mudar muito o aspecto de você ficar esperando seu oponente jogar e que isso vai lidar com a frustração das interações serem baseadas somente nas hand traps. Ao meu ver, a um primeiro momento, vai ser um formato muito mais focado em você criar decks absurdos, que você busca as coisas que você quer, que você faz board absurdo e que seu oponente simplesmente não joga, não interage e não lida. Mas essa é somente a minha opinião, baseada na lista que a gente tá vendo aqui, tá? A um primeiro momento, cara, não quer dizer nada. Somente especulação. Eu de verdade torço para que esse formato não se torne algo muito parecido com o avançado, que ele realmente seja bem diferente, que ele dê possibilidade para as pessoas explorarem arquétipos que não viram muito jogo no meta, e principalmente que ele seja divertido e que ele atraia jogadores novos, que ele seja convidativo para o jogador novo se interessar no Yu-Gi-Oh!, ter uma boa experiência e não criar mais barreiras para ele ingressar no jogo. No geral, eu acho que se você gosta de Yu-Gi-Oh!, vale a pena sim dar uma chance pra esse formato. Agora, eu entendo a realidade do povo brasileiro quanto a card game, quanto a hobby. Yu-Gi-Oh! É um jogo muito caro. Eu, a princípio, não recomendo você investir teu dinheiro para montar um deck específico desse formato. Se você já tem as cartas, eu acho legal você pegar, juntar na local, brincar com os amigos, ver como é que é o formato, ver se você curte, ver se é pra você. Agora, pegar uma grana boa, meter num deckzão pra jogar isso aqui e falar, vou amassar todo mundo, cara, muito cedo pra falar qualquer coisa desse tipo. Mas a gente tem que dar um thumbs up aí pra Konami, por ela ter feito o básico do trabalho de pesquisa dela sobre o usuário. Ela ouviu os jogadores quanto à frustração, quanto à situação do card game atualmente. E se eles vêm trabalhando nisso há uns 2 anos, eu espero que o balanceamento que eles tenham feito aqui tenha sido realmente feito de forma coerente. Mas isso a gente só vai ter conhecimento assim que o formato estiver um pouco mais desenvolvido, for testado e caso, obviamente, tenha adesão da comunidade. Indico para vocês, se vocês curtem Yu-Gi-Oh!, mas querem jogar algum outro tipo de formato, se você tem aquele teu amigo ou tua amiga que tem interesse no jogo, mas acha o avançado muito complicado, acho os decks muito caros, convido vocês a darem uma olhada nos formatos retrô do Yu-Gi-Oh!, no Gold, no Edson, no Tengu, no Hatch, no Redu, dentre muitos outros. São formatos mais simplificados, decks são insanamente mais baratos. Se você coleciona Yu-Gi-Oh! Há bastante tempo, provavelmente você tem como montar os decks, você talvez nem saiba, com as cartas que você já possui. Então eu convido você a dar uma chance para esse tipo de formato, assim como também está explorando o formato Genesis, para ver se essa ideia da Konami realmente está alinhada com as expectativas dos seus jogadores e se vale a pena o nosso investimento de tempo
e dinheiro. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar o like aqui no vídeo. Deixa o seu comentário aí sobre a tua opinião, o que você acha sobre esse novo formato, se você vai jogar ele, se você não vai, se você acha que é só mais uma forma da Konami tá ganhando dinheiro com reprint de pó da ganância. E no mais é isso. Hoje ficamos por aqui. Um abraço do seu amigo Periquito TCG e falou! Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro.